Nesse rápido vídeo eu quero contar para você o passo a passo que eu segui para passar no meu primeiro concurso em 89 dias. E olha que eu vim de um histórico de escola pública e também nunca tinha estudado direito na minha vida, e foi o concurso do Ministério Público de São Paulo. E eu espero te ajudar se você for começar a estudar para concursos agora. Então já deixa sua curtida, eu garanto que vai ser muito legal. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho e compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Primeiro, gente, eu sempre falo que todo mundo que eu conheço que foi competitivo em concurso começou com um edital aberto ou com um edital próximo. Tá tudo bem você começar com o edital aberto, e eu me enquadro exatamente nessa situação. Eu só comecei a estudar quando eu vi a notícia, naquela época lá numa banca de jornal, saiu o concurso do MP São Paulo. E eu comecei a estudar do zero a partir de então. Normalmente quando sai o edital você fica mais animado para estudar. Isso daqui até cientificamente comprovado é a lei de Parkinson, né? A síndrome do estudante. Depois você pode pesquisar mais sobre isso. E eu fiquei muito confuso na hora de estudar, porque eu nunca tinha feito um concurso, nunca tinha visto nada de direito, e percebi ali, né, olhando o edital, que eles cobravam bastante conteúdo de direito. E eu decidi, gente, seguir o primeiro passo aqui que eu indico para você, que é um passo que quase ninguém faz e que todo mundo deveria fazer na hora de começar a estudar. Eu fiz a última prova do concurso, sem medo. Mesmo que eu não tivesse visto ali todo o conteúdo de direito, principalmente, né, que na verdade eu não tinha visto nada, eu decidi fazer a última prova. E depois que eu fiz essa prova, eu perdi o medo. Inclusive, isso daqui me ajudou a direcionar rapidamente meus estudos em direção aqui aos resultado de aprovação e de nomeação. Inclusive, depois, nesse concurso também, eu fui nomeado, é claro. E, aliás, até quando eu fui nomeado nesse concurso, eu disse não para ele, porque eu já estava em outro. Então, essa lógica que eu vou te ensinar aqui é a mesma lógica que eu usei em todos os concursos, tá? E aí, eu fiz a última prova e tomei um tapa de realidade. Percebi que nas matérias de direito, como já era previsível, eu era uma draga, eu não sabia nada. E eu também me surpreendi, porque na parte das matérias básicas, eu estava bem, por causa do meu contexto. Deixa eu te explicar. Antes de estudar para concursos especificamente, eu já tinha lá 1 ano e pouco atrás estudado para vestibular. E eu vim de escola pública, né? Então tive uma base muito fraca, e comecei a me desenvolver no vestibular estudando por questões. Foi lá que eu criei a técnica da engenharia reversa, que é o estudo por questões, que eu recomendo que, se você não conheça ainda, que você veja os vídeos nossos aqui sobre engenharia reversa. Inclusive, aqui no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo recomendado para você aprender um pouquinho mais sobre a engenharia reversa. E foi o grande segredo para que eu conseguisse resultados ali em vestibular, mesmo com uma base muito fraca. Quando eu fiz essa prova, eu percebi que ali em português, em matemática, raciocínio lógico e informática, eu conseguia me virar. E percebi que a minha grande dor era a parte mais pesada, que era a parte de direito. Porque ali eu nunca tinha visto nada, gente. E aí, quando eu identifiquei isso daqui, o que eu decidi? Eu ia cortar nessa reta final aqui o estudo das matérias básicas, só no domingão ali que eu fazia uma manutenção do conhecimento, né? Fazia algumas questões ali da banca VUNESP, no caso, para concurso, que seria a banca organizadora, para eu continuar com um nível bom ali em português e, na verdade, até melhorar, que eu consegui melhorar um pouco com esse estudo, só por questões da banca, que é o que eu recomendo para você em matérias básicas. E aí, todo o meu esforço de segunda a sábado era direcionado para a parte de direito, que eu era, como eu já disse para vocês, um Zé Ruela. E eu tive uma dificuldade muito grande, cara, quando eu fui estudar, por exemplo, direito constitucional. Eu li e não entendi. Primeiro, antes disso, eu comprei uma apostila de banca, né? Provavelmente uma dessas apostilas que você já deve ter visto por aí. E, sinceramente, foi uma furada, cara, porque eu, leigo, depois de fazer a prova, né, eu percebi que, principalmente ali na parte de direito, até na parte das matérias básicas que tinha um conteúdo ali, o conteúdo era ridiculamente mal feito. Sendo muito sincero, tinha conteúdo desatualizado. Isso daqui eu, como iniciante, percebi. Tinha conteúdo ali que depois, por exemplo, na parte de direito penal, né, eu lembro que eles colocavam uns conteúdos teóricos lá, que eu fiz a prova e falei, pô, isso daqui não faz sentido, né? Na prova ali ele pedia, sabe o nome do crime e a conduta. E era basicamente uma relação disso, né, desses dois elementos aqui, como interpretação de texto. Eles colocavam um monte de conteúdo teórico lá na apostila, ou seja, encheção de linguiça. Eu lembro que eu risquei um monte de página, arranquei um monte de página, botei fogo em boa parte dessa apostila, e se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria comprado, eu teria feito o meu próprio material. E o segredo para que eu conseguisse me desenvolver na parte das matérias específicas de direito era não sossegar até entender o conteúdo, cara. Eu lia o conteúdo, ficava com dúvidas ali, né, em alguns termos jurídicos, algumas palavras que eu não entendia por falta de vocabulário mesmo, e eu não sossegava. Eu ia simplesmente pesquisar com curiosidade. E eu anotava o significado dessas palavras, eu anotava, fazia uma breve anotação, tá bom? Não fazia um resumo muito complicado, não. Escrevia em cima ali, ó, do meu material. Eu colocava uma breve anotação com um significado daquela palavra, sabe? Com uma outra palavra que me ajudava a relembrar o significado daquela sentença, daquele parágrafo, daquele inciso, tudo mais. E aí eu fui mergulhando na
legislação. E é muito importante você entender, né, que você não precisa se aprofundar demais, cara. Até hoje, gente, historicamente, se você pesquisar em todos os concursos, eu já fiz análise aqui de centenas de concursos, a prova cobra muito a lei seca e súmula no máximo, sabe, que é uma parte bem objetiva aqui da jurisprudência. São raras as questões que cobram aqui conteúdos muito doutrinários, conteúdos teóricos difíceis, conteúdos de jurisprudência recente. Na verdade, os cursinhos enganam a gente sobre isso. Inclusive, né, eu queria muito no começo dos meus estudos fazer um cursinho, só que eu não tinha condições. E hoje eu percebo que isso daqui foi Deus me empurrando, porque se eu tivesse feito cursinho, não tinha passado de primeira. Porque eles criam muita dificuldade para vender uma facilidade, por isso que os materiais são gigantescos, as aulas são sem fim, porque eles ensinam um conteúdo que não é o que vai cair no concurso. Para você ter uma ideia, o conteúdo, se você for fazer um concurso de nível médio. As aulas, às vezes, são as mesmas que eles usam para concurso de magistratura, para nível superior, para formados em direito. Então, você tem que ter esse entendimento. Você tem que entender que o simples funciona. E, na prática, aqui mesmo para a parte de direito, a lei seca funciona demais. Atualmente, para cargos de técnico, né, que às vezes é de nível médio, ou às vezes ali para nível superior, mas para qualquer graduação, 93% das questões são de lei seca. Para analista também, para a galera formada em direito, 85% em média. Então, se você for muito bom nisso, você já garante uma nota de aprovação. E foi isso que eu entendi. Eu entendi que com 89 dias não daria para eu montar aquele estudo profundo, dominar as teorias sobre todos os conteúdos, não fazia sentido, mas eu percebi que o simples que funcionava era dominar a lei seca, no máximo súmula, e ficar muito bom naquilo e não errar aquilo. E aí eu fiz o melhor que eu pude para dominar esses conteúdos de forma bem simples. E o importante também é entender que você não pode desistir, porque normalmente o concurso era iniciante, e eu tinha essa ilusão também, pensa assim, não, vou estudar bem direitinho esse conteúdo aqui, e aí eu vou entender para sempre. Não, é mentira, você está se enganando. Você só vai entender esse conteúdo com a repetição. Você não vai ler a Constituição aqui, e a parte, claro, que cai no seu concurso, pelo amor de Deus, tá bom? Não é a Constituição inteira. Você tem sempre que ter um material alinhado ali ao conteúdo que vai ser cobrado no seu concurso, tópico por tópico e de acordo com o perfil da prova. Não adianta você ter a ilusão que você vai estudar esse conteúdo uma única vez e vai entender tudo. Não, você só vai entender com a repetição. Eu posso falar para você que eu só fiquei realmente dominante, sabe, de olhar para qualquer questão ali e saber realmente o conteúdo da legislação, esse conteúdo que é o clássico aqui em concursos, depois de repetir dezenas e dezenas de vezes cada um dos conteúdos. Então você precisa da repetição, e aí que está o segredo também de você ter um material mais alinhado ao que realmente cai. Por quê? Se você tiver um material cheio de encheção de linguiça, você não consegue repetir. Às vezes você fica um ano para repetir o conteúdo, já perdeu. Aquele conteúdo dificilmente vai entrar na sua memória de longo prazo. Então você precisa de um material que permita que você repita. E muito importante, acho que esse daqui é o hack principal. Desde o começo dos meus estudos, lembra que eu fiz o simulado? Também eu continuei fazendo o estudo por questões. Sabe aquele estudo que eu falei que me salvou da escola pública, que me ajudou lá no vestibular, que eu comecei a estudar por questões, isso daqui virou a chave? Eu continuei com essa mesma lógica na parte de direito. Então eu pegava ali as questões de provas anteriores, de concursos parecidos, e fazia engenharia reversa. Eu entendi ali por que essa alternativa está errada, pensava ali como que eu posso transformar esse conteúdo aqui em um conteúdo correto. Então eu fazia essa transformação, essa brincadeira praticamente, e aprendi o conteúdo. E quando você faz questões desde o começo, você começa a quase que fazer um mapeamento matrix do seu material, de todo o conteúdo que pode cair no concurso, porque você começa a fazer muitas questões daqueles mesmos temas. Então você tem estímulos diferentes daquele mesmo tema e você acaba ficando dominante naquele tema, simples assim, porque a repetição com vários estímulos vai fazer você entender qualquer conteúdo. E com isso daqui, cara, você passa na frente de qualquer pessoa que segue aquele sistema travado, e foi o que aconteceu comigo. Em 89 dias, eu passei na frente de milhares de pessoas que estavam estudando há anos com os cursinhos tradicionais, com a estrutura perfeita. E olha que eu não tinha muito tempo para estudar, porque eu sempre estudei, trabalhei, fiz faculdade e tudo mais. Então, eu recomendo que você entenda isso, tá bom? Tudo que eu fiz aqui, cara, foi extremamente simples. Simples demais. E o simples funciona. Só que o simples, quando repetido, a exaustão. Seja muito bom no simples que você vai passar. Quem passa no concurso, gente, é quem domina o simples. Quem acerta aquelas questões que são previsíveis, que você não pode errar. Aquela questão que vem sempre no concurso, né? Uma questão doutrinária, jurisprudencial, que tem uma discussão tremenda lá dos professores do cursinho e tudo mais. Essa questão você pode errar, cara. Você não precisa ficar perdendo muito tempo depois com essa questão, não. Você tem que se garantir naqueles 90 e cacetado por cento, que é o conteúdo previsível e que você pode acessar aí na palma da sua mão, em qualquer site. É um conteúdo aberto, inclusive, né, de legislação, de súmulas e tudo mais. É só você organizar esse conteúdo. Inclusive, se você quiser aprender como montar o seu próprio material enxuto sem desperdícios, faz o seguinte, digite aqui na pesquisa do YouTube, ó, Bitolei apostila grátis. Tem um tutorial completo que eu te ensino a fazer isso, que inclusive é o mesmo tutorial que eu libero para
galera que trabalha com a gente na aprovação ágil, que me ajuda a criar os novos materiais enxutos. E um outro ponto muito importante, já para finalizar aqui, é a parte da metodologia, tá? Eu tive 89 dias para fazer essa prova, né? No meio do caminho, eu fiz um simulado. Eu procurei uma prova parecida, fiz a prova e usei os dados que eu extraí aqui desse simulado para alinhar o meu planejamento, para alinhar o meu cronograma, para personalizar o meu cronograma. Por exemplo, eu percebi ali que na parte de direito penal, como era um conteúdo ali, né, e eu já tinha percebido que era um conteúdo mais decoreba, eu percebi que eu estava muito bem, que eu estava assim, fazendo 90 e cacetado por cento, e que em outras partes ali, principalmente em direito constitucional naquele momento, eu estava com dificuldades. O que eu fiz? No meio do caminho, eu diminuí muito meu estudo ali em direito penal e abracei mais tempo em direito constitucional. Então eu equilibrei o meu planejamento. Isso daqui fez muita diferença. Pô, eu lembro que eu fui muito bem classificado nesse primeiro concurso, continuei com essa mesma lógica e passei em todos os outros concursos, inclusive passei no primeiro de técnico de TRT que eu fiz, depois passei no primeiro de analista de TRT que eu fiz também, enquanto eu ainda estava na faculdade de Direito, e passei em mais um monte de concurso com essa mesma lógica, com estudo simples, que funciona e que você nem precisa de cursinho, né? Que hoje, inclusive, é a base de tudo que nós temos no Aprovação Ágil, tá? Se você não baixou ainda o aplicativo do Aprovação Ágil, procure aí na loja oficial de aplicativos do seu celular, tenho certeza que você vai gostar. Temos os principais cursos lá, inclusive está na tela aqui atrás, beleza? Recomendo que você veja esse conteúdo e, claro, quero saber agora se eu te ajudei com esse vídeo. O que você achou? Você pretende fazer o mesmo? Vai estudar de uma forma diferente, mais efetiva do que aquela forma travada que jogam para você aí só com vídeo aula, com PDF cheio de desperdício? Conte aqui o que você pretende fazer. Se você tem alguma dúvida, eu prometo responder todo mundo. E claro, deixa sua curtida se você gostou, deixa sua descurtida se você não gostou e me conte por quê. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos e, muito importante, faça sua inscrição no canal e ative o sininho, porque eu prometo mais vídeos para ajudar você. Siga também o Bitolê em todas as redes sociais e um abraço para você e eu espero te ajudar muito em breve. A gente se vê. Até mais.